Olá, eu sou a Karime Shukri Delay e hoje nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde, com a participação do Dr. Benner Milani, que é cirurgião plástico, e nós vamos bater um papo sobre vários assuntos relacionados à cirurgia plástica, que vai muito além de só procedimentos estéticos. Então vamos falar sobre autoestima, impactos dessas cirurgias na vida, na autoestima dessas mulheres e quero agradecer a participação do doutor. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui conosco. Para mim também é uma honra, Karine, estar aqui com vocês, né, e poder contribuir de uma forma assim tão importante, falar sobre cirurgia plástica, que é uma paixão na minha vida e uma profissão que eu exerço com muito carinho, muito amor, e faço tudo assim para poder deixar minhas pacientes, né, meus pacientes sempre elegantes e satisfeitos. Bom, doutor, sempre eu gosto de conhecer um pouco a história de quem está aqui, né, como nosso convidado. Então, como que foi a sua trajetória na cirurgia plástica? Teve alguém que te inspirou? Sempre foi um sonho? Conta um pouco pra gente. Então, eu vim para Maringá com 16 anos para estudar. Eu sou de Rondônia, sou de Pimenta Bueno, lá no norte do Brasil. Vim com 16 anos estudar no Colégio Nobel e fiz o terceirão, fiz cursinho, né? E nesse período todo, já focado em fazer medicina, terminou que eu passei na Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba, e fui em 2007 fazer a faculdade, né? Durante a faculdade, eu até ia ser ortopedista, porque eu luto judô e, né, sempre tive uma ligação muito forte com ortopedia. E no fim das contas, acabei me apaixonando pela cirurgia plástica, tive um excelente mestre, né, um professor iluminado, assim, que é mais que um professor, é um pai para todo mundo que está em volta dele, que é o Dr. Renato de Freitas, e ele me guiou, né, para a cirurgia plástica, assim, e foi amor à primeira vista, realmente, né, a plástica me cativou, tem muita parte de reconstrução de mama, reconstrução de crânio e face, que é uma das vertentes desse meu professor, inclusive. E nessa trajetória toda, eu fui, né, sendo tomado ali, acompanhando, fazendo, entrando em cirurgias e me guiando para esse lado da cirurgia plástica. E terminei a faculdade, fiz a cirurgia geral aqui em Paranavaí, na Santa Casa, e depois passei na plástica lá na Universidade Federal do Sergipe. Morei 3 anos lá em Aracaju. Então foram assim longos anos até conseguir fazer terminar, né, a minha especialização, minha especialidade toda, e finalmente terminou, voltamos para Maringá. E agora estou aqui novamente. Seja muito bem-vinda. É uma honra para a gente te ter aqui na cidade um profissional tão excelente e que com certeza aí vai estar agregando muito e trazendo muita alegria para as pacientes. Eu que agradeço. Bom, doutor, então para a gente começar o nosso bate-papo, redução de mama. A redução de mama ela pode ser feita com e sem a prótese de silicone. Quais são as principais diferenças entre essas abordagens e para quem elas são indicadas ou não são indicadas? Então, Karime, a gente tem que sempre focar no paciente, o que ele almeja e o que a gente consegue entregar. Geralmente, se o paciente não tiver um tecido mamário abundante, né, for uma mama pequena, e a paciente deseja ter um colo mais marcado, então a gente tem que utilizar o silicone para poder proporcionar para a paciente um resultado, né, que fique agradável aos olhos e que ela se sinta bem. As técnicas, né, pode ser colocado o silicone tanto por baixo do músculo quanto por baixo da glândula. E existe um pouquinho de diferença, né, mas é uma coisa que visualmente fica meio difícil de perceber. E com relação a fazer uma reestruturação mamária, então a paciente tem que ter tecido mamário abundante, então tem que ter uma mama grande. Nós conseguimos reestruturar, remodelar esse tecido mamário. Eu chamo particularmente de silicone natural, onde a gente consegue, natural porque é da paciente, né? Onde a gente consegue realocar o tecido mamário da paciente, fazendo com que a mama dela volte a ter aquele volume
né? É como se fosse realmente um silicone, dadas as proporções, né? Eu sempre falo que é entre aspas, por quê? Porque como é o seu próprio tecido, ele continua tendo ação de hormônio, ação da gravidade. Então, a princípio, fica bem marcado, depois passa, né, o edema todo, pós-cirúrgico, e fica uma mama natural, normal. E bonita aos olhos, né? A paciente geralmente fica muito feliz com essa realocação mamária, com esse silicone natural. E é uma técnica que a gente usa bastante. E aí a paciente, ela pode escolher de onde ela vai tirar essa gordurinha ou não? Então, a- podemos usar também lipoenxertia quando a gente faz a reestruturação. Então, tanto quando você coloca o silicone, quanto quando a gente reestrutura a mama, conseguimos dar um arredondamento, fazendo uma pequena lipo em outra região do corpo e utilizando essa gordura para poder dar aquele formato mais arredondado na mama também. Então, a gente consegue utilizar a gordura da paciente para remodelar na remodelação. Mas a mama em si da paciente, a gente vai pegar esse tecido mamário, né? Ele vai continuar ali preso no tórax, né? Irrigado, porque tem as artérias que saem ali e fazem irrigação, a gente só vai reposicionar ele. Então ele não vai ser alocado e colocado de volta, ele só vai ser reposicionado, tá Ah, bom? entendi. A lipoaspiração. Então, também aí uma das cirurgias mais pedidas. Ela evoluiu bastante nos últimos anos. Quais que são as diferenças das lipoaspirações? Lipo-MD, HD e Ultra HD. E quais que são os principais benefícios de cada uma dessas técnicas? Ó, quando a gente fala de lipo, né, hoje tem muita coisa associada à lipoaspiração, né, não só a lipo em si, né, temos tecnologias de retração de pele, é, o vibrolipo, né, que é muito utilizado para fazer a sucção. Hoje a gente usa também ultrassom microfocado na pele, né, superficial, para poder também ajudar na retração, entre outras tecnologias, né, o laser para fazer o derretimento da gordura e conseguir fazer uma lipoaspiração bem feita. Quando a gente começa a entrar nessas nuances de MD, HD, Ultra HD, eu particularmente acho que a gente tem que buscar ter um tato com o paciente para poder entregar naturalidade. Existem pacientes que chegam e falam, doutor, não quero ser natural. Eu quero que as pessoas olhem e falem, ela fez a Ultra HD, ou né, fez uma lipoaspiração. Então tem que ter um tato, né? Porque eu acho que a naturalidade vai fazer toda a diferença. Então, quando você entrega uma lipo bem natural para paciente, eu acho que vai deixá-la bonita e elegante e não vai ficar com essa pecha de, ó, ela fez uma cirurgia plástica. Com relação às nomenclaturas, né? A MD é de média definição. Então, se você pega uma paciente que já tem um contorno corporal bom, se você faz uma MD, ele vai ficar melhor e vai ficar natural. Então, nós vamos galgando, né? Então, sai da MD e vai para HD. HD, você já vai deixar mais marcações no corpo da paciente. E a Ultra HD vai ficar ultra marcado, né? Bem marcado. Então, temos que ter eu sempre falo que a gente tem que conhecer o paciente para saber o que, que ela deseja e o que, que você pode entregar para deixar o corpo harmônico, bonito e entregar um resultado natural. Que eu acho que esse é o principal motivo da lipoaspiração ali, para você ficar bela e sem marcações, né? Sem estigmas. Quando você fala, doutor, essas definições, se refere àqueles famosos gominhos, é isso? Também. Então, só que a gente tem que analisar cada corpo, né? A gente tem que lembrar que a lipoaspiração não é uma cirurgia emagrecedora. É uma cirurgia, eu classifico como uma cirurgia corretora. Nós vamos corrigir, entre aspas, né, óbvio, pequenos acúmulos de gordura em certas regiões do corpo da mulher, onde ela se sente incomodada. Então a gente consegue fazer esse contorno corporal e entregar, né, um corpo vistoso, bonito ali e harmônico, que eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Então, você vai esculpir os gominhos, então a gente vai fazer a lipo, aí tem um outro artifício que a gente usa também, que
é a injeção da gordura que é reutilizada, né? Você tira essa gordura da paciente através da lipo e reutiliza ela aplicando dentro da musculatura. Então, aqueles gominhos que a gente vê, antigamente era até esculpido, hoje já não é mais esculpido. Hoje é adicionado dentro do músculo, né? Colocado dentro do músculo um pouquinho da gordura da própria paciente. Essa gordura vai inflar um pouco ali e vai dar aquele aspecto de gominhos, né? Da musculatura ali aparente da paciente. Nossa, essa é novidade para mim. E doutor, tem reabsorção dessa gordura ou não? Tem sim. Geralmente é a mesma gordura que põe no bumbum, né? Que a gente faz a remodelação glútea, que é a gordura da paciente, né? Então, quando você faz esse preenchimento tanto do bumbum, né? Do glúteo e do abdômen, em torno de 30 a 40%, assim, 30% vai ser reabsorvido. Então, o pós-cirúrgico, você já tem que ter aquela noção que vai ser um pouco reabsorvido e o que vai ficar, que vai dar o contorno certinho para que a paciente não sinta tanta diferença, né? Porque se falar 30%, por 30% é um tanto bom, mas levando em consideração o que você tinha, o que você agregou, então tem uma sobra ali que a gente já dá como perdida, entre aspas, né, na reabsorção. Excelente. Bom, doutor, você também realiza transplante capilar. E Exatamente. isso tem estado em alta nos últimos tempos, né? Como que funciona esse procedimento e quais os resultados esperados em um transplante capilar? Então, atualmente, a técnica mais utilizada, mais avançada, é a técnica FUE, né, que é retirado folículo por folículo e reimplantado folículo por folículo. Então, o paciente basicamente vai ter uma cirurgia não tão invasiva, que ele consegue ir embora no mesmo dia para casa e com o cabelo já reimplantado. Então, a gente recebe o paciente, pode ser no hospital, pode ser na clínica. Fazemos essas com uma maquininha, ela tem um rotorzinho e vamos tirando fio por fio da área doadora. Geralmente a área doadora vai ser a região lateral e posterior, né, da cabeça, onde vão ter folículos que não têm ação hormonal, então esses folículos não caem. Então, se você reimplantá-los, eles não vão sofrer ação hormonal e não vão cair mais. Então, o cabelo reimplantado não cai. O que cai é o cabelo que ainda está na cabeça. Então, por isso que a gente sempre fala que o tratamento tem que ser contínuo para manter, né, esse pós-cirúrgico e tudo mais. Então, a técnica é basicamente essa. Vai tirando um por um dos folículos, vão sendo separados numa outra bancada, com outra equipe, e depois a gente faz toda a programação de recolocar esses folículos na área onde já tem uma calvície, né? Então, basicamente é isso. Tira um por um e coloca um por um também. Então, é um trabalho bastante manual e a gente tem que utilizar bastante tato, né? Para ver o paciente, para deixá-lo, vulgarmente o pessoal chama de capacete, né? Não ficar aquele aspecto de capacete. Então, a gente tem que ter bastante tato e é um trabalho bastante manual, assim. Doutor Benner, também gostaria de comentar sobre uma cirurgia de redução de mama que você realizou e que foi, assim, né, uma das maiores reduções de mamas já realizadas no Brasil. Você poderia comentar um pouco sobre esse caso em específico? Então, Karime, a gente, eu recebi essa paciente, ela era uma funcionária de um hospital, e eu até comentei com ela, né, antes da cirurgia, falei, eu acho que foi um encontro, né, de duas pessoas, uma que precisa de uma ajuda e a outra que sempre está disposta, né, a poder ajudar e resolver esse caso, que era um caso bastante difícil. Paciente com a mama bastante grande, uma gigantomastia, assim, absurda. Então, juntamente com a equipe da oncologia, junto com o Dr. Alvo, o Dr. André Nascimento e o Dr. Ronaldo Minholin, e a gente programou essa cirurgia dela e conseguimos fazer essa redução. E foram retirados 10,5 kg de mama. Parece assim absurdo, e realmente é.
Então, conseguimos dar uma vida nova para essa paciente, né? Utilizamos uma técnica que é, sim, vou falar um termo bem médico, né? Mas é onde o mamilo, né, fica preso na parte inferior da mama. Então, a gente utilizou a irrigação da parte de baixo da mama para poder fazer essa cirurgia e realocar o mamilo no lugar correto. Os relatos da paciente até que ela voltou a ter um pouco de sensibilidade, que ela não tinha, porque era muito comprido, né, muito longe da clavícula, a mama dela, o mamilo era quase no umbigo. Então, realmente, a gente fez essa cirurgia com muita satisfação e conseguimos entregar para a paciente assim, uma nova vida. Ela se vê no espelho, né, como ela mesma disse, ela falou, doutor, hoje eu consigo me olhar no espelho, me vejo como outra mulher e estou muito feliz com o resultado. E a gente também fica muito feliz com o resultado, né, de poder ajudar um paciente com esse tipo de alteração corpórea, né? Eu achei interessante que você falou sobre essa questão, né? É, a pessoa precisando encontrar aquele que está disposto a ajudar. Então, muito mais do que só uma cirurgia, né, doutora? É questão de vida, né? As vidas importam, as pessoas importam, e com certeza hoje ela é uma mulher muito mais feliz, realizada e fez parte dessa história, né, Né? doutor? Com certeza. Eu fico muito feliz porque eu tive bons professores, né? Aprendi na faculdade que é, a cirurgia plástica vai além da estética também, né? Essas cirurgias reparadoras a gente consegue realizar com muito carinho, muita dedicação, e eu sempre fico muito feliz de poder ajudar, né, um paciente assim que precisa de uma ajuda, é, e até na minha formação, muitas vezes na formação a gente se pergunta, né, pô, por que que eu vou fazer isso? Né, por que que eu vou aprender esse tipo de técnica ou alguma outra coisa? E no fim das contas tudo tem um sentido, né? Você acaba agregando tudo aquilo que você aprendeu para justamente, às vezes, ter esse tipo de encontro, né? O paciente que precisa, você que está disposto a ajudar, e deu tudo certo. Foi um encontro de estrelas, entre aspas, né? Parabéns, doutor, parabéns. Bom, com relação a rejuvenescimento facial, ele envolve também diferentes técnicas. Como saber qual é o melhor procedimento para cada paciente? Então, hoje, a técnica mais utilizada é o facelifting deep plane. Então, a gente sempre vai conversar com o paciente, é a mesma coisa, né? Sempre entender o que o paciente precisa e o que a gente consegue entregar. Então, essa técnica é uma técnica onde vai acessar a musculatura e vai acessar os planos profundos da face para poder realocar, trazer de volta. Às vezes, aquela face que deu é, uma derretida, sabe? Entre aspas, né? É um termo chulo, mas aquela face que escorregou muito, precisa ser realocado toda a musculatura e todo o tecido da face desse paciente. Então, tem que fazer toda a análise para ver exatamente, né, como agir e agir da maneira correta. Então, a técnica mais utilizada é o Deep Plane, e a gente consegue trazer uma jovialidade para o paciente, né, uma jovialidade natural, inclusive, não fica mais estigmatizado, não dá para saber que você foi operado. É lógico que você vai olhar para a pessoa e falar, olha, nossa, você está muito mais jovem. Então, a partir disso, você pode achar que ela fez uma cirurgia. Mas não tem mais estigmas, as cicatrizes são todas bem escondidas, perto da orelha, entrando para dentro do cabelo, na parte posterior aqui do pescoço também entra para dentro do cabelo. Então, a gente consegue trazer uma jovialidade com naturalidade, e isso traz, assim, para os pacientes, né, eles ficam muito felizes, e um benefício bastante grande relacionado a estar mais jovem, né, se sentir melhor, mais bonito. Doutor, você comentou bastante sobre naturalidade. Esse é um tema que está extremamente em alta. Então, mamas naturais, resultados naturais, tanto de corpo quanto de face. E quais são esses avanços tecnológicos que têm proporcionado trazer esses resultados, além de mais naturais, também com maior segurança para as pacientes? Hoje, a gente trabalha muito com o contorno corporal, e
as tecnologias que foram adquiridas, né, com o passar do tempo, fizeram com que os resultados cirúrgicos sejam bem expressivos, né? Então, a gente vai ter, assim, auxílio de argoplasma, né, que para fazer uma retração de pele bastante importante, fazer com que a pele fique mais coladinha ali no músculo. Com isso, a gente consegue realçar melhor. Nós temos também uma outra tecnologia, que é o Vaser, que a gente consegue emulsificar toda a gordura antes de fazer a lipoaspiração. Isso diminui sangramento, diminui edema, diminui hematoma. Temos também o ultrassom microfocado, que pode ser usado na pele de fora para dentro, para fazer retração também. Isso ajuda bastante no resultado final, faz com que a pele já vai ter a retração interna. Então vai ter uma retração externa, ela vai colar bastante ali no músculo. E uma das revoluções que tiveram na cirurgia plástica foi justamente os enxertos de gordura, né? Foi desenvolvido inclusive por um brasileiro que pegou essa gordura do paciente e fez as injeções, né, ejetou na musculatura. Então, a gente consegue dar aquele aspecto de quadradinho no abdômen, dá para fazer na musculatura do braço e na musculatura da perna. Então, essa revolução trouxe um contorno para que você teria, assim, às vezes, que ficar horas e dias numa academia. Então, você consegue, com essas injeções de gordura, trazer um contorno muscular e proporcionar para a paciente aquilo que ela estava querendo, de uma forma bem natural, né? Fica super bonito, fica elegante e o paciente fica muito feliz com o resultado. Excelente, doutor. Falando sobre cirurgias, sobre esses procedimentos, cada paciente ele é único. Então, como fazer essa avaliação individualizada de cada paciente e escolher qual que é a técnica ideal, o procedimento ideal para cada paciente, doutor? Olha, Karime, a gente tem sempre que ter um olhar profundo sobre cada pessoa e um olhar artístico sobre o que a gente vai fazer. Então, eu busco sempre entender o que o paciente almeja, né? Porque às vezes ela tem uma dor e ela quer sanar aquela dor. Então a gente vai tentar ajudar, melhorar aquilo que a paciente, aquela reclamação, né, da paciente. Então eu busco sempre saber exatamente o que aconteceu, como aconteceu. Às vezes, eu tive filhos, engordei, emagreci, fiz dieta, não fiz, e não estou feliz com tal parte do corpo. Talvez minha barriga, minha mama cedeu, né? São nuances que acontecem, né, com qualquer mulher, com qualquer homem também que emagrece e engorda e tudo mais. Então, nós vamos partir de um princípio básico, assim, o que você almeja e o que eu posso te entregar. Então, eu tenho que desvendar cada pedacinho do paciente, entender realmente porque assim, é muito difícil, né? Eu posso olhar e achar que tem alguma coisa que pode melhorar. Mas às vezes não é aquilo na paciente, ela quer outra, melhore de outro lugar. Então, para ela, aquilo tá bom, tá ótimo. Então, se ela tá feliz com alguma parte do corpo dela, eu também fico feliz. Então, vamos melhorar a parte que realmente ela tá se sentindo incomodada. Então, a gente tem que saber exatamente o que o paciente almeja, como ela almeja isso. Então, eu às vezes até brinco. Quando o paciente fala assim, doutor, eu quero uma mama muito natural. Aí eu pergunto, o que é uma mama natural? Você pode pegar uma foto para mim, por exemplo? Aí geralmente pega, sei lá, Sabrina Sato, porque é ultra marcado, né? Super marcado com silicone. Aí eu falo, mas essa mama não é uma mama tão natural. Não é essa que a senhora tá querendo. Eu queria assim. Falei, então é uma mama marcada. Entende? A gente tem que saber exatamente o que a paciente está fazendo. Eu consigo deixar a sua mama mais marcada? Conseguimos. Né? Vamos utilizar aqui o silicone. Se tiver tecido mamário sobrando, né? Sobrando entre aspas, né? Se tiver tecido mamário abundante, a gente consegue fazer o realocamento. Então, eu tenho que descobrir o que a paciente almeja e o que eu consigo entregar. Então, a gente vai sempre nessa linha de pensamento. Porque cada ser humano é único, isso, né? É um mar de emoções para você navegar ali. Então tem que ir palpando,
para poder entregar um resultado satisfatório, que o paciente fique feliz e que você também fique feliz em entregar. Excelente, doutor. Muitos pacientes têm medo da cirurgia plástica por conta da recuperação. O que mudou nos protocolos para tornar o pós-operatório mais tranquilo? Olha, hoje a gente tem a equipe bastante grande. Quando acaba a cirurgia, né, quando a gente já entrega ali para o paciente a cirurgia pronta, nós temos uma equipe bastante desenvolvida para fazer pós-operatório. Então, tem a fisioterapia, que vai fazer taping, vai acompanhar o paciente, tem as drenagens pós-cirúrgicas. Hoje a gente também utiliza bastante a câmara hiperbárica para poder ajudar nessa recuperação tecidual, melhorar a cicatrização. Então, todas as tecnologias que já foram associadas durante a cirurgia, né, o pré-cirúrgico do paciente, onde a gente vai melhorar a alimentação, tentar ver se conseguimos melhorar um pouco o peso corporal, paciente que possa fazer exercício, né, para chegar preparado para a cirurgia. Então, temos que deixar tudo bem organizado, porque quanto o pós é só um pedaço do todo, né? Então tem que ter o pré, o durante e o pós. Então no pós a gente vai usar todos os artifícios que a gente tem aí, hiperbárica, fisioterapia, taping, para poder oferecer para o paciente um resultado, uma experiência na verdade, né? Porque existe a dor, óbvio, né? Toda cirurgia vai ter um pouquinho de dor, um pouquinho de desconforto, mas a gente consegue amenizar o máximo possível, entregando uma experiência aceitável, uma experiência onde o paciente vai se sentir ali acolhido e feliz com o resultado. Então tem vários fatores para poder dizer que tem um pós-operatório diferenciado e melhor. Um conjunto, né, Um doutor? conjunto de coisas. Para quem deseja melhorar o contorno corporal, quais fatores são determinantes para alcançar um resultado tanto harmonioso quanto duradouro? Então, primeiro, escolher um bom profissional que tenha uma boa formação, saiba o que está fazendo, que vai te entregar tanto esse pré, esse durante, esse pós-operatório. Segundo, né, o paciente tem que seguir tudo que a gente planeja e passa para ele, para que nada saia do script, né? Nada saia fora do que a gente planejou e que o paciente no pós-operatório comece a se cuidar, né? Melhor do que durante o antes, né? No antes, no pré-operatório, ele já tem que estar se cuidando bastante, para quando chegar no pós-operatório, ele ter a boa recuperação e continuar mantendo os resultados, né? A gente tem que lembrar que cirurgia plástica, né, principalmente lipoaspiração, não é uma cirurgia emagrecedora, né? É uma cirurgia de contorno, uma cirurgia que vai proporcionar para o paciente uma melhora de contorno corporal, mas caso o paciente volte a oscilar peso, a engordar, a não se cuidar mais, você pode perder todos os resultados que você teve. Não é fazer e agora só curtir a vida e nunca mais seguir dieta, fazer um exercício, porque daí realmente, né, doutor, como você falou, não tem como manter, né? Então, tem que lembrar sempre isso, né? Você está fazendo uma cirurgia buscando uma melhora. E essa melhora tem que ser contínua. Você tem que, no pós-operatório principalmente, fazer tudo que a gente pediu, tudo que a gente planejou e manter uma vida mais saudável. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer com que você tenha um resultado bonito, elegante, que você possa mostrar para as pessoas e que não fique um estigma ruim de que a cirurgia foi ruim, entre outras coisas, né? Porque tudo faz parte. Então, o pré, o durante e o pós-operatório. Então, tem que ser tem que estar com a cabeça bem boa e saber que vai precisar de uma dedicação para poder manter os resultados. Perfeito. Bom, doutor, agora a gente vai para perguntas de pacientes que enviaram para você através da Guia Saúde. Doutor, tenho seios grandes e sinto muita dor nas costas. A redução de mama pode resolver esse problema? Pode sim. O principal fator é saber sobre a estrutura que esse paciente tem, né? A altura, o peso.
porque também pode ser um conjunto de fatores ocasionando essa dor nas costas. Se a mama é muito grande, ela vai pesar para frente, o paciente vai fazer tentar sempre se manter ereto, então, consequentemente, vai ter dor nas costas sim. A redução de mama pode ser indicada para esse paciente e vai ajudar bastante. Quero fazer lipo, mas tenho medo de ficar com excesso de pele. A abdominoplastia seria necessária junto? Novamente, a gente tem que avaliar o paciente, né? Se for uma paciente que tem bastante flacidez, bastante gordurinha localizada ali nos flancos e na barriga, na parte inferior, né? A vulgarmente chamada pochete, provavelmente vai ficar uma sobra de pele. Aí a gente pode utilizar dois tipos de conduta. Se o paciente tem uma pele firme, sem estrias, pode ser que só com a retração interna e externa, né, utilizando os jatos de plasma, o argoplasma e o ultrassom microfocado, a gente consiga fazer uma retração e não precisar da abdominoplastia. Se for uma pele que já tem muita flacidez, estrias, então a gente provavelmente não vai conseguir fazer essa retração satisfatória para o paciente e vamos ter que usar o artifício da abdominoplastia. Doutor, já fiz transplante capilar há alguns anos e não tive um bom resultado. É possível fazer de novo esse procedimento? O transplante capilar tem que ser feito por um profissional habilidoso, gabaritado, que sabe o que está fazendo. O que a gente mais vê aí no mercado são transplantes sendo feitos de qualquer jeito e às vezes o resultado não fica interessante para o paciente. Nesse caso específico, se ele tiver uma boa área doadora ainda, dá para a gente remodelar novamente, né, fazer a reestruturação capilar dele. Mas e se ele não tiver área doadora, né, na cabeça? Então a gente vai partir para os pelos corporais. Vamos tentar pegar pelos principalmente de peito e barriga para poder, juntamente com o que sobrou da área doadora dele ali, fazer essa reestruturação capilar. Doutor, tenho 40 anos e noto flacidez no rosto, mas não quero uma cirurgia invasiva. Existe alguma outra alternativa? Existe sim, mas também, novamente, tem que avaliar o paciente, ver como que está, né, esse rosto, como que está esse escorregamento da pele, né, e como que a gente vai poder trabalhar. Dá para fazer os preenchedores, né, estimuladores de colágeno e também o ultrassom microfocado. Dá para fazer e os resultados são relativamente bons, mas o melhor resultado sempre vai ser a cirurgia. O facelift vai resolver tanto a flacidez quanto a relocação dos tecidos, trazendo aquela jovialidade que a gente já falou. E a última pergunta, o paciente mandou. Quanto tempo depois da cirurgia plástica eu posso voltar a treinar na academia? Então depende da cirurgia plástica, né? Mas eu basicamente giro em torno. Eu sempre coloco o paciente para girar em torno de 2 meses. Eu falo, ó, 2 meses da sua vida vão ser voltados principalmente para sua cirurgia, onde eu estarei, né, à sua disposição e você também vai estar à sua disposição, justamente voltado para que a gente tenha bons resultados, para que a gente consiga sempre estar ligados ali, né, sabendo o que está acontecendo, como está a sua recuperação, como ficou, como que esse resultado tá fluindo. Então, eu sempre digo, 2 meses, pelo menos, para a gente poder estar 100% apto para poder voltar às atividades normais. Ah, mas pode ser menos? Depende da recuperação. Eu sempre coloco 2 meses, mas pode ser um pouquinho menos. Perfeito. Bom, agora a gente vai para um jogo de perguntas rápidas, tá? Onde você tem aí uns 30 segundos para responder cada um. Mito ou verdade? Prótese de silicone precisa ser trocada a cada 10 anos. Não, é mito. Atualmente as próteses, pelo que vem do fabricante, são feitas para durarem muito mais de 10 anos. Só vai mexer, trocar ou fazer alguma coisa caso tenha alguma contratura, ou se a prótese rasgar, alguma coisa desse tipo, mas é mito. Mito ou verdade? A lipoaspiração emagrece. Não, a lipoaspiração não emagrece. Não é uma cirurgia emagrecedora, é uma cirurgia corretora. Nós vamos corrigir e melhorar aquilo, aquela dor, aquela barriguinha, aquela gordurinha em excesso que o paciente não gosta. Então, é mito.
Mito ou verdade? Transplante capilar funciona apenas para calvície genética. Então, geralmente quem busca o transplante vai vir com uma calvície genética, né? Mas a gente pode ter calvícies cicatriciais, a gente pode ter um acidente, né? Uma queimadura. A gente pode fazer até, por exemplo, né, o transplante de barba é usado quando o paciente tem o lábio leporino com fenda palatina, a gente consegue fazer o transplante também para amenizar a cicatriz. Então, pode ser na calvície genética, mas pode ser usado em outros também. Mito ou verdade? Preenchimentos faciais podem substituir um lifting cirúrgico. É mito, né? É o que eu disse anteriormente. A cirurgia vai te proporcionar o melhor resultado. Mais jovialidade o suprassumo, assim, da cirurgia plástica. É lógico que os preenchedores vão também realçar, vão melhorar a qualidade da pele, mas a cirurgia plástica, o facelift vai ser o principal. A cirurgia plástica é apenas estética, não melhora a qualidade de vida. Mito ou verdade? Isso é um mito, né? A principal função da cirurgia plástica é realmente trazer qualidade de vida e melhorar melhorar a vida mesmo da pessoa, né? De quem se submete a ter uma vida nova, a passar por uma reconstrução ou uma cirurgia estética. Então vai mudar completamente a vida dessa pessoa. Dr. Benner, você comentou sobre o transplante capilar, o body hair. Como que ele é feito? Você pode explicar um pouquinho pra gente, para quem ainda não conhece esse termo? Então, body hair é quando o paciente tem uma área doadora que não é satisfatória, né, na cabeça. Então, a gente vai buscar pelos corporais. Esses pelos podem ser do tórax ou até mesmo do abdômen e vão ser mesclados com esse cabelo que foi tirado, né, dessa área doadora e realocados no couro cabeludo. Os fios que não são, os pelos, na verdade, né, que não são cabelos, eles têm um crescimento bastante ativo, chegam aí até na casa de uns 8 centímetros. Então, para um homem, por exemplo, né, vai conseguir preencher ali a região da calvície e vai conseguir fazer um corte de cabelo bem bonito, vai deixar, vai ficar elegante, vai manter o transplante, vai ser bem satisfatório. E daí seria só para homens. A gente, geralmente, as mulheres não têm tantos pelos sobrando, né, pra gente poder realocar. Então, geralmente a gente usa no público masculino, porque pode ser utilizado a barba também. Então, barba, tórax, né, e abdômen. E Dr. Benner, durante os seus atendimentos na rotina clínica, quais são as maiores queixas que você recebe e quais são as maiores especialidades que você atua? Karime, a gente recebe bastante público masculino voltado para o transplante capilar, né, voltado para fazer essa reestruturação capilar, né, utilizando body hair, né, que vai pegar pelos barba, tórax, abdômen, ou se a doadora for bem satisfatória, a gente consegue fazer esse transplante, deixar bem natural, o paciente fica bastante feliz. E todo o tratamento capilar, né, de tricologia também, onde a gente vai abordar o paciente no antes, no durante e no depois do transplante capilar, para manter esse fio e fazer com que o paciente, né, exiba aí um belo tupete, né, e fique bem feliz com o resultado. Tem a parte também do público feminino, de contorno corporal, principalmente voltado para a mama. A gente faz bastante redução de mama, utilizando essa técnica que eu falei, que é o silicone natural, quando o paciente tem tecido suficiente para a gente poder utilizar essa técnica, e pacientes também que fizeram a cirurgia bariátrica e estão com aquela sobra de pele, né, dado do emagrecimento. Então a gente também atua bastante nessa área. Excelente, doutor. Bom, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. Foi um imenso prazer te receber. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público que está nos ouvindo, né? Deseja fazer uma cirurgia plástica, às vezes tem algum receio, dúvidas. Que mensagem você gostaria de deixar para o nosso público? Para mim também é uma honra, satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Adorei participar. Eu gostaria de deixar
uma mensagem para você que se interessa pela cirurgia plástica, que precisa ou que acha que pode mudar a sua vida, procure a gente, procure um profissional habilitado para poder transformar o seu sonho em realidade. Muito obrigada, doutor. E você, profissional da saúde que deseja participar, é só nos seguir no Instagram, que é o GuiaCast Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você e vai te passar todas as informações. Doutor Benner, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi um imenso prazer te receber e conversar sobre tantos assuntos. O prazer foi todo meu. Fico à disposição para a segunda batalha.